Eu sou o Gustavo Pepinelli e hoje a gente vai falar sobre Levítico 18. Como vocês puderam ver, teve uma mudança de cenário aqui no canal. Primeira vez que isso acontece depois de tanto tempo aqui. Fato é que eu gravo aqui no estúdio de casa e essa parede agora foi designada a suportar os instrumentos musicais. Mas isso não vai ser problema, a gente vai tirar de letra e vamos continuar com a nossa leitura, que isso importa bastante. Ah, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like, comentário, compartilha, isso é muito importante. E obviamente, me segue lá no Instagram, eu sempre compartilho mensagens e pensamentos por lá, então é muito interessante ter você lá comigo pra gente poder compartilhar todas essas mensagens aí, tá bom? Vamos lá. Levítico 18 fala sobre relações sexuais, ou melhor, regras sobre relações sexuais. Vou dar uma introdução rápida do capítulo antes da gente ir pra leitura, em cima de algumas coisas que eu estudei, tá? Bom, a nação de Israel, ela estava inserida antes de ser separada, e nesse momento eles estão no deserto indo sentido a Canaã. Eles estavam inseridos no meio de uma nação que era toda corrompida, uma nação que não tinha o menor temor a Deus, e claramente eles realizavam algumas ações que eram abomináveis ao Senhor, práticas inclusive relacionadas ao sexo. E foi exatamente por esse motivo que Deus repassou por todos esses pontos junto a seu povo, para que eles se reproduzissem e dessem continuidade ao seu povo da forma mais saudável e correta, de acordo com as visões do Senhor, né? De acordo com a vontade do Senhor. Então acho importante a gente enfatizar que Deus estava consolidando os seus preceitos junto ao seu povo. Lembrando que eles estavam numa situação de peregrinação. Eles estavam saindo do Egito, indo sentido a Canaã. E ali as coisas elas precisavam estar claras. É por isso que muita gente costuma falar que isso aqui é do Antigo Testamento, muita coisa mudou de lá pra cá, a gente não pode olhar pra isso e tomar como uma regra, ou como, tem que ser dessa forma, só porque Deus falou naquele momento. Mas alto lá. É claro que com a vinda de Jesus, depois que o povo já não estava mais numa situação de peregrinação, algumas coisas elas podiam ser entendidas de uma forma um pouco menos religiosa. Mas a gente vai falar mais desse tema aqui no decorrer do canal. E eu adianto que se você tiver alguma dúvida com relação a isso, talvez seja interessante você de fato procurar o pastor da sua igreja, se você frequenta alguma igreja. Se não, tem muitos teólogos aqui mesmo na internet que explicam muito sobre essa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles terão material e conteúdo para passar para você o porquê dessa diferença. Aqui nesse canal a intenção não é exatamente essa, como eu já falei algumas vezes, a intenção é de fato a leitura e o entendimento do que está se passando nesse capítulo. A contextualização e tudo mais vai ficar por conta de fato dessas pessoas que estudam esse tema, que inclusive eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Sigo a maior parte deles aqui no YouTube, inclusive. Só mais um ponto, na semana que eu fazia o estudo desse capítulo, no fim de semana anterior, eu tinha ido a uma igreja onde tinha sido ministrada uma palavra que parte da mensagem passava pelo tema de sexo. E claramente isso é uma criação divina. E a gente deve louvar e agradecer a Deus pela sua perfeita criação. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho, porque é um tema às vezes abordado de forma muito rasa por muitos religiosos, o que deixa esse tema muito delicado. Mas pode ter certeza, é uma criação divina, não é apenas para reprodução, porque até mesmo no exemplo que foi dado lá na igreja, se fosse apenas para reprodução, Deus teria feito a gente de uma outra forma, a gente não seria mamífero, a gente poderia de fato colocar ovo e reproduzir. Então existem alguns pontos no tema sexo que são bem importantes a gente esclarecer aí, tá? Uma coisa é fato, o sexo ele tem que ser feito de forma consciente, com a sua esposa, com seu marido e ponto. Agora vamos para nossa leitura para a gente não perder mais o foco. Deus ele começa passando um recado para os israelitas através de Moisés. Ele pede para Moisés dizer que ele é o Senhor, o Deus de todos eles, e que é para eles não procederem como fazem no Egito, lá onde eles haviam morado, né? E nem como se procede também na terra de Canaã, para que o povo não praticasse essas práticas imorais e idólatras, né? Mas sim as ordenanças do Senhor. Obedeçam os decretos dele e o sigam. Ele é o Senhor, o Deus de todos eles. Que mensagem, hein? Mas se algum homem praticar o que não foi ordenado, então a partir dali ele estaria vivendo por ele mesmo. Tenso. Isso está diretamente ligado ao que eu sempre falo. Algumas pessoas aparecem aqui no canal dizendo é um absurdo o que Deus pede para fazer, isso aí não tá certo, não sei o que, ele não deveria fazer dessa forma. E eu sempre respondo, cara, vocês não precisam seguir exatamente o que Deus pede, mas arquem com a consequência disso, com a consequência de também não viver as promessas dele. Então assim, você tem esse livre-arbítrio, não quer seguir os preceitos de Deus? Ok, vive a sua vida de acordo com a sua vontade, é o que Deus está dizendo. Mas também o que Deus promete no final,
para quem estiver seguindo os seus preceitos, você também não vai poder reclamar por isso. O que eu acho é que vocês têm que ser coerentes. Então, quer seguir? Segue, entende o que ele te pede e te ordena. Se você não quer seguir, tudo bem também, tamo junto. A gente vai continuar conversando, eu vou te amar do mesmo jeito, normal. Na minha cabeça é tipo você querer ganhar dinheiro e não trabalhar. Mas eu respeito, se você é uma pessoa que não acredita em Deus, tudo bem. Agora eu exijo respeito também, que eu acredito e eu vivo de acordo com o que eu acho pela minha fé. Eu acredito, vivo por isso, e eu busco o que tá escrito na Bíblia como sendo o meu plano pro fim, ou no caso, pra vida eterna. Eu não garanto que você vai ter o mesmo fim, mas aí o problema é todo seu. Mas voltando agora. Bom, a primeira regra é que ninguém poderia se envolver com um parente próximo. Ele é o Senhor. Também não era para desonrar o seu pai, se envolvendo sexualmente com a sua mãe. E não é para se envolver também com a mulher do seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe, porque dessa forma você também estaria desonrando o seu pai. Também não é para se envolver com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tendo ela nascido na mesma casa que você ou não. São coisas que parecem meio óbvias, né, aqui, até esse ponto. Pra gente não se envolver com nossa mãe, com a mulher do nosso pai, com a nossa irmã. Só que para vocês perceberem como o povo do Egito, onde a galera tava morando e convivendo junto com o pessoal lá, eles tinham umas práticas que eram tão estranhas que isso aqui de repente poderia até ser normal na época para eles. Mas Deus estava afirmando ali que isso realmente era uma prática abominável, que não deveriam fazer isso. Tá? Então a gente vai passar por bastante tópicos assim, entendam que é por esse motivo, tá? Aí tem mais algumas restrições, como não se envolver sexualmente com a sua neta, isso desonraria você, no caso. Também não é pra se envolver com a filha da mulher do seu pai, que de certa forma ela seria uma meia-irmã aí, né? Não se envolva com a sua madrasta, não se envolva com a irmã do seu pai, nem a irmã da sua mãe, no caso sua tia, nem com a esposa do irmão do seu pai, ou seja, a sua tia agregada, porque ela também é sua tia, no caso. Não se envolva sexualmente com a sua nora, nem com a mulher do seu irmão. Só que aqui cabe uma observação. Em Deuteronômio 25:5 tem uma passagem que se refere ao fato de quando seu irmão morre e não tem nenhum filho, mas ele deixa a sua esposa, então é quase que uma obrigação do irmão que ficou vivo ter um filho com essa mulher para que o seu irmão tenha uma descendência. Essa questão da linhagem era muito importante na época, não que não seja hoje, mas naquela época era ainda mais importante. Então dessa forma, o irmão não deixaria com que o irmão não tivesse uma continuidade na família. Muito louco isso. Então cabe essa observação com relação à mulher do irmão. Mas pelo que eu entendo também, não quer dizer que você vai tomar essa mulher como sua mulher. Você tá na verdade fazendo um favor ali, pelo que eu entendi, tá? Mas cabe essa observação anyway. A gente vê uma série de recomendações de Deus para que o homem não cometa incesto, né? Aqui nesse capítulo. E parte dessa preocupação de Deus, pelo que eu li aqui em um site, que é o Biblioteca Bíblica, talvez esteja atrelado ao fato de problemas de hereditariedade, né? No caso de relacionamento com parentes. A gente sempre ouve falar, né, de primo que não pode se casar porque pode ter algum problema de hereditariedade, então talvez seja relacionado a isso. E nesse mesmo site afirma que no início Deus permitia esse tipo de relacionamento, porque era necessário povoar a Terra, né? Mas depois que a raça humana já estava estabelecida, a Terra já estava toda povoada, então Deus faz uma edição aí nessa permissão, coloca algumas restrições, considerando isso errado. Dando sequência, a Bíblia também fala para o homem não se envolver com uma mulher e com a sua filha também. Então, no caso, se ele tiver relação com uma mulher, não deve ter também com a filha dela, entendeu? E também não é para se envolver sexualmente com a irmã da sua mulher, sua cunhada, no caso. Uma observação foi deixada que é quando a sua mulher ainda está viva, porque isso causaria uma certa rivalidade entre elas, motivo de briga, etc. Se sua mulher, pelo que eu entendi, se sua mulher morreu, a irmã dela, de repente, pode ser uma possível futura esposa sua. Aí eu acredito que não tenha problema. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela se ela estiver menstruada. E também não se deite com a mulher do seu próximo. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque, para assim não profanar o nome de Deus. Ele é o Senhor. No site Reavivados por Sua Palavra, tá dizendo que Moloque era o deus dos amonitas. A gente nem precisa se estender muito nesse tema. Sacrifício de criança era abominável. Basta essa regra aí. Não se deite com um homem como você se deita com uma mulher. Eu queria falar também um pouquinho com vocês sobre isso aqui. A gente tá vivendo em tempos de muitas guerras entre cristãos e homossexuais. Numa luta constante de é certo, é errado, blá blá blá. Mas eu acho interessante como a gente não tá vivendo a mesma guerra com todas as outras restrições que a gente vê por aqui. Isso eu acho até um pouco hipócrita. Que quando alguém descobre que outra pessoa tá praticando esse tipo de pecado,
no caso, o homem se deitando com outro homem, assim como ele se deita com uma mulher, todo mundo aponta o dedo, fala que isso é ridículo, que isso é errado e etc. Mas quando alguém cita qualquer outro desses fatos aqui, desses pecados também que foram listados, tirando esse lance do homossexualismo, a reação é mais branda, tipo, nossa, que coisa, né? Ah, fulano errou. Então, obviamente, são dois pesos e duas medidas. Nessa passagem aqui, claramente, Deus está falando sobre homossexualismo. A gente vê uma restrição aqui a esse ato, certo? Eu não tô dizendo que o ato é certo ou errado, quem tá definindo isso é Deus. E se você quer viver as promessas do Pai, assim como tudo que tá dito, tá escrito aqui na Bíblia, você deve ponderar o que é certo e o que é errado e agir de acordo com o seu entendimento. Como eu já disse nesse mesmo vídeo, arque com as suas consequências. Mas o que eu acho errado mesmo é toda uma sociedade cristã ficar apontando os dedos assim na cara dos gays, querendo dizer que só eles estão errados, ou que eles são abomináveis, ou coisas do gênero, né? Sendo que existem muitas outras situações que colocam o homem exatamente no mesmo pecado, no mesmo patamar de pecado, e muita gente faz vista grossa. E aí o homem espera que a lei aqui do homem, a lei humana, puna essas pessoas que fizeram esses atos errados, mas eles esperam que Deus puna os homossexuais por estarem errados. Então, cara, esse assunto é muito delicado. Essa linha de raciocínio, pra mim, é nojenta. Eu acho que a gente deve se lembrar sempre do lance de que Deus pediu pra gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Ah, ainda tem mais uma restrição aqui nesse capítulo. Deus ordena que nós não nos relacionemos com animais, seja homem ou mulher. Não é para se relacionar com animal. Deus pede pro homem não se contaminar com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que Deus vai expulsar na presença deles. Até a terra ficou contaminada com esses atos, e Deus castigou a sua iniquidade. A terra vomitou seus habitantes. Mas os israelitas, tanto os naturais da terra quanto os estrangeiros, eles deveriam obedecer essas regras aqui. Qualquer um que cometesse algum desses atos, ele seria eliminado do seu povo. Bem, assim termina o capítulo 18. A gente segue no próximo vídeo pro capítulo 19. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, me seguir no Instagram e a gente se vê. Um abraço.